Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros e companheiras de jornada. Aqui estamos chegando mais uma vez nesta página virtual, neste grupo fraterno, neste grupo de amigos, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos a Deus. E precisamos aprender a agradecer constantemente a Deus, em especial pelo dom da vida. Agradecer a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos exemplificados que ele nos deixou, conforme nós conhecemos em suas biografias ou em seus evangelhos de amor. Agradecer aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Estes abnegados trabalhadores, mensageiros de Jesus, que têm uma disposição constante em nos auxiliar na nossa trajetória. E por isso agradecemos a todos eles. E não podemos deixar de agradecer a vocês, que constantemente estão conosco nas salas virtuais, nos auxiliando, participando dos estudos, compartilhando estes estudos. Muito obrigado a todos. Recebam já antecipadamente o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Para aqueles que não me conhecem, me chamo Vanildo Soares Siqueira, residente em Goiânia, capital do estado de Goiás. E aqui nos encontramos realizando esses estudos doutrinários, estudos do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E hoje realizaremos o segundo estudo do livro que tem como autoria Emmanuel e Chico Xavier. O livro tem o título Palavras de Vida Eterna. E hoje realizaremos este segundo estudo, que é o primeiro capítulo, porque o primeiro encontro nosso foi exatamente, as reflexões foi exatamente com base no prefácio desta obra. Uma belíssima obra que é composta de 180 capítulos. Cada capítulo, Emmanuel traz um versículo da Bíblia, em especial de O Novo Testamento, de Atos dos Apóstolos, e tece as suas reflexões. Então, as nossas reflexões nestes encontros rotineiros que realizaremos serão exatamente refletindo, estudando o Evangelho do Cristo nas palavras de Emmanuel. Mas antes de começarmos aqui as nossas reflexões, faremos uma leitura do livro Minutos de Sabedoria, um belíssimo livro para todos aqueles que já conhecem o livro Minutos de Sabedoria, sabem do que estou falando. Belíssimo livro, com mensagens curtas, mas profundos ensinamentos. E neste momento faremos a leitura do capítulo de número 180. Coincidentemente, o livro que estudaremos tem 180 capítulos. E o capítulo que faremos a leitura da mensagem para o início das nossas reflexões de Minutos de Sabedoria, exatamente o capítulo de número 180 deste livro de Carlos Torres Pastorino. Então ele nos diz da seguinte maneira, Carlos Torres Pastorino, nos falando sobre o amor a Deus. Então ele nos diz o seguinte, queridos companheiros: se alguém diz que ama a Deus, mas não ama a seu semelhante, é mentiroso. Então aqui Carlos Torres Pastorino, ele nos lembra, conforme ele diz na sequência, estas palavras são de João Evangelista. Então João Evangelista anotou desta maneira: se alguém diz que ama a Deus, mas não ama a seu semelhante, é mentiroso. E na sequência Pastorino nos diz: isto foi escrito pelo apóstolo João e expressa uma grande verdade. E realmente é uma grande verdade
conforme nós encontramos hoje na doutrina espírita, e várias mensagens de obras complementares, inclusive um belíssimo livro de autoria do espírito Hermance, através da mediunidade de Vanderlei Oliveira, que tem como título Jesus, a inspiração das relações luminosas. Então Hermance nos fala exatamente sobre esta necessidade de aprendermos e desenvolvermos em nós o alto amor. Então Hermance nos chama a atenção que Jesus nos deixou 3 desafios, exatamente o amor a Deus, o amor ao próximo e o amor a nós mesmos. E aí Hermance nos lembra que é impossível nós verdadeiramente amarmos a Deus se não aprendermos a nos amar. É impossível nós verdadeiramente amarmos o nosso semelhante se nós não desenvolvermos o alto amor. Então, sem sombra de dúvida que precisamos desenvolver em nós o alto amor. E para isto, nós precisamos nos conhecer. E aí Pastorino nos diz na sequência, Deus está dentro de todas as criaturas. E ele acrescenta, então, se temos raiva de alguém, isto atinge o próprio Deus que nele habita. Então, sem sombra de dúvida, Carlos Torres Pastorino está correto quando ele faz esta afirmação. Se nós odiamos o nosso semelhante, se nós temos raiva do nosso semelhante, se nós alimentamos mágoas e rancores contra o nosso semelhante, nós estamos odiando o próprio Deus que habita no nosso semelhante, assim como Deus que habita em nós mesmos. Então aí Pastorino nos fala desta forma, que Deus está dentro de todas as criaturas. Então, se temos raiva de alguém, isto atinge o próprio Deus que nele habita. E aí ele encerra esta belíssima mensagem nos lembrando: demonstraremos nosso amor a Deus que não vemos, sabendo amar as criaturas que vemos e que vivem em torno de nós. Então demonstraremos o amor a Deus que nós não enxergamos, amando o nosso semelhante que nós enxergamos e que vive e convive conosco constantemente. Então é preciso que aprendamos a amar o nosso semelhante, conforme nos pede Jesus, conforme nos orienta Jesus, amai-vos uns aos outros como irmãos. Então precisamos sim desenvolver em nós o alto amor para, consequentemente, amarmos o nosso semelhante e amarmos a Deus. E aí fechamos este parêntese nesta belíssima reflexão de Carlos Torres Pastorino para iniciarmos o nosso estudo com Emmanuel e Chico Xavier neste capítulo 1º do livro Palavras de Vida Eterna. E o título deste capítulo é exatamente Recomecemos. Então aqui Pastorino, ou melhor, Emmanuel, nas palavras de Chico, através das mãos de Chico, nos fala sobre a necessidade de recomeçar. E exatamente por isto nós temos a reencarnação. A doutrina espírita nos mostra de uma forma bela e muito esclarecedora a reencarnação como recomeço. Porque a palavra reencarnação nós podemos substituí-la também por recomeço, porque reencarnar é recomeçar. Reencarnar é oportunidade que o Senhor da vida nos concede para a nossa melhoria, para o nosso aperfeiçoamento. Então aqui neste capítulo, Emmanuel tece as suas reflexões exatamente com base em palavras de Jesus, anotação de Mateus, no capítulo 9, versículo 16, quando Jesus nos disse o seguinte: ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho. Então aqui Jesus nos fala sobre o recomeçar.
que é preciso nos transformarmos. Porque não adianta ficar colocando remendo de pano novo em cima de uma veste velha, até mesmo em cima de um outro remendo velho. Então aí Emmanuel, com base nestas palavras de Jesus, que encaixam perfeitamente nesta condição de recomeço para todos nós, então Emmanuel nos diz o seguinte: não conserves lembranças amargas. Não conservemos lembranças amargas, porque sem sombra de dúvida, lembranças amargas nos atrapalham. Lembranças amargas nos prejudicam. Lembranças amargas nos trazem doenças no corpo físico. E ainda Emmanuel nos diz o seguinte: viste o sonho desfeito, ou seja, se porventura nós tenhamos ali uma condição ou estejamos vivendo uma condição de um sonho desfeito, escutastes a resposta de Fel, e ainda nos diz, suportaste a deserção dos que mais amas. Ou seja, tudo isto, se você ouviu ou você presenciou ou aconteceu com você um sonho desfeito, uma resposta que não foi muito agradável, conforme ele nos fala aqui, uma resposta de Fel, a deserção de um companheiro amado, uma companheira amada da nossa jornada. E ainda ele nos diz, se fracassaste no empreendimento, quantas vezes nós fracassamos no nosso empreendimento? Então tudo isto, um sonho desfeito, recomecemos. Uma resposta não agradável, uma resposta de Fel, recomecemos. Se porventura acontecer conosco da deserção de uma pessoa querida, recomecemos também. E ainda ele nos fala, se fracassamos em um empreendimento, por que não recomeçar? Por que entrar em desespero? Recomecemos. E ainda ele nos diz, padeceste desilusão? Se padecemos desilusão na nossa vida, e quantas vezes nós já padecemos desilusão, e quantas outras vezes, com certeza, nós ainda padeceremos desilusões, recomecemos. E ainda nos diz, entretanto, recomeçar, ou seja, tudo isto que Emmanuel nos lembra, aí ele fala, entretanto, recomeçar é bênção na lei de Deus. Exatamente por isto, conforme falamos aqui no início das nossas reflexões com Emmanuel, é por isso que nós temos à nossa disposição, como lei divina, a reencarnação, que nada mais é um recomeço, porque sem sombra de dúvida que em outras oportunidades reencarnatórias, nós já tivemos sonhos desfeitos, nós já ouvimos respostas de Fel, nós já presenciamos e até mesmo nós já desertamos também da presença de outros companheiros queridos, nós já fracassamos tantas vezes em outras existências, em empreendimentos, quantas vezes nós fomos abandonados ou abandonamos alguém, quantas vezes enfrentamos desilusão e Deus nos oferece a reencarnação como oportunidade para o recomeço. E aí Emmanuel acrescenta na sequência o seguinte, a possibilidade da espiga ressurge na sementeira. Sem sombra de dúvida que a possibilidade de uma colheita, a possibilidade de colhermos um fruto, ela ressurge quando nós realizamos a semeadura. Se não realizarmos a semeadura, não teremos a oportunidade da colheita. E é por isso que precisamos recomeçar semeando, em especial, semeando a boa semente. E aí Emmanuel ainda acrescenta nestas belíssimas reflexões que a água feita vapor regressa da nuvem para a riqueza da fonte. Ou seja, nesse círculo incessante da vida, a água subindo e descendo, ou seja, subindo na forma de vapor e descendo na forma de chuva, constantemente está alimentando a fonte, está ressurgindo, está recomeçando na fonte. E ainda nos diz o seguinte,
torna o calor da primavera na primavera seguinte, ou seja, o recomeço. E ainda nos diz Emmanuel, inflama-se o horizonte cada manhã com o fulgor do sol, reformando o valor do dia, ou seja, o recomeço de um novo dia, o ressurgir de novas oportunidades, porque sem sombra de dúvidas, que cada dia que Deus nos oferece são infinitas oportunidades que teremos pela frente para o nosso aprendizado. E ainda nos diz Emmanuel que de janeiro a janeiro renova-se o ano, oferecendo um novo ciclo ao trabalho. E agora nós estamos prestes a encerrar um ciclo na nossa trajetória terrena, que nós conhecemos como ano civil ou ano lunar, e recomeçar no próximo janeiro, dia 1º de janeiro, novas oportunidades, um novo ciclo para, digamos assim, recomeçarmos. E via de regra muitos de nós fazemos aqueles planejamentos, quantas promessas que no ano novo, no próximo ano eu vou fazer isto ou aquilo, vou fazer tudo diferente, eu vou recomeçar. E via de regra nós não colocamos em prática aquele planejado, mas precisamos, sem sombra de dúvida, nos esforçarmos. E ainda nos diz Emmanuel que é como se tudo estivesse a dizer: se quiseres, podes recomeçar. Então, tudo isto que ele nos mostra aqui, nos lembra aqui sobre a sementeira, sobre a chuva, sobre o sol que nasce a cada manhã, de janeiro a janeiro, ou seja, o recomeçar de oportunidade. Tudo isto é dizendo para nós, é Deus dizendo para nós: se quiseres, por piores que tenham sido as coisas para você, se você quiser, você poderá recomeçar. E ainda acrescenta Emmanuel: disse, porém, o divino amigo que ninguém aproveita remendo novo em pano velho. E aí vem Emmanuel e nos traz belíssimos esclarecimentos diretamente acerca dessas palavras de Jesus. E aí ele diz o seguinte: desse modo, desfaze-te do imprestável. Então aqui ele nos fala que este remendo novo em um pano velho, Jesus está nos dizendo que é necessário, para recomeçarmos verdadeiramente, é necessário que nós nos desvencilhemos, é necessário que nós nos desfizemos, é preciso que se desfaça de coisas imprestáveis na nossa vida. Por que ficar carregando aquele chamado peso morto? Por que carregar conosco aquela caçamba, virtualmente falando, alegoricamente falando, carregarmos aquela caçamba lotada de coisas imprestáveis para a nossa vida, só pesando constantemente o carro da nossa vida. E é por isso que, via de regra, nós falamos: mas a vida está tão complicada, mas a vida está tão difícil de ser vivida, a minha vida está um peso. Exatamente por isto que Emmanuel nos fala sobre essas palavras de Jesus, que é preciso desfazer do que não presta, ou seja, aquilo que é imprestável para a nossa vida. E acrescenta ainda Emmanuel: é preciso que desvencilhe-te de coisas inúteis. E ele acrescenta ainda: esquece os enganos que te assaltaram. Então, os enganos que porventura tenham chegado no nosso caminho, é preciso que nós esqueçamos estes enganos e recomecemos a nossa vida, recomecemos a nossa trajetória, recomecemos o nosso processo de transformação. E ainda diz Emmanuel: deita fora as aflições improfícuas, aquilo que não for profícuo para nós, aquilo que não for bom para nós, aquilo que não nos auxiliar no nosso processo de transformação, no nosso processo de iluminação espiritual. Sem sombra de dúvida que Emmanuel está correto quando nos orienta que é preciso jogar
fora. Porque sem sombra de dúvidas, que se teimarmos em carregar conosco aquilo que for imprestável para nós, isso só nos atrapalhará na nossa trajetória, pesando, como já dissemos, pesando o carro da nossa vida. E por último, Emmanuel ainda acrescenta, encerrando as reflexões neste capítulo 1 do livro Palavras de Vida Eterna. Então ele nos diz o seguinte: recomecemos. Então aqui o verbo é recomeçar. Recomecemos, pois, qualquer esforço com firmeza. Então aqui ele nos fala que é preciso recomeçar e ter firmeza para levar adiante, lembrando-nos, todavia, de que tudo volta menos a oportunidade esquecida, que será sempre uma perda real. Então aqui ele nos lembra que a única coisa para nós que é verdadeiramente uma perda real é a oportunidade que nós desperdiçarmos na nossa vida. É a oportunidade de recomeçarmos. É aquela oportunidade esquecida. E aí ele nos fala que tudo na nossa vida funciona em círculo. Ou em círculo ou em ciclo. Estão voltando constantemente na nossa vida. Mas o que não volta verdadeiramente são as oportunidades que tenhamos perdido. Nós teremos outras oportunidades, mas não serão as mesmas, porque o tempo que passou jamais volta. Sem sombra de dúvida que é preciso aproveitarmos as oportunidades, é preciso, sem sombra de dúvida, nos esforçarmos, conforme nos orientou Jesus. Fazei esforços para entrar pela porta estreita. Então, sem sombra de dúvida que é preciso fazer esforços constantemente para recomeçarmos a nossa trajetória, recomeçarmos o nosso processo de transformação, de iluminação espiritual. E sem sombra de dúvida também que o que não nos faltam são exemplos de companheiros que passaram aqui pela Terra e nos deixaram exemplos belíssimos e profundos sobre o verbo recomeçar na prática. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado a todos os companheiros que passaram por esta sala virtual. Muito obrigado àqueles que ainda permanecem nesta sala virtual. Muito obrigado àqueles que compartilharam ou que porventura irão compartilhar este material. E falamos de compartilhamento não na condição de uma propaganda do trabalho que estamos realizando, não, de forma alguma. Uma propaganda de divulgação, de semeadura do Evangelho de Jesus. Porque, sem sombra de dúvida, que precisamos realizar por onde passarmos a semeadura. E conforme nos dizem os espíritos amigos, conforme nos diz o próprio Emmanuel, que a maior caridade que podemos fazer e que possamos fazer porventura acerca da doutrina espírita é a sua própria divulgação. Então divulguemos, companheiros, divulguemos, meus irmãos, a doutrina espírita por onde passarmos, onde tivermos a oportunidade, façamos a boa semeadura. Paz aos nossos corações e muito obrigado a todos. Um abraço fraternal e até a próxima oportunidade, quando a esta página retornaremos para darmos continuidade aos nossos estudos, às nossas reflexões no capítulo 2 deste belíssimo livro. Até breve, meus irmãos.